Olá, alunos de Química Geral! E aí, começaram a entender a parte de propriedades periódicas dos elementos? Então, agora a gente vai para a parte 2. Agora a gente vai entender uma das principais propriedades que estão expostas na tabela periódica, que é o raio atômico e, em consequência, o raio iônico também. Então, vamos lá. O que a gente tem? Vamos primeiro entender o que é o raio de um átomo e como é que ele é calculado, tudo bem? Então, se a gente pensar na molécula de O2, se a gente pensar na molécula de O2, ela tem dois átomos exatamente iguais que estão ligados entre si. A distância entre os dois núcleos é denominada distância de ligação. Então, a distância desse núcleo até esse núcleo é chamada de distância de ligação. E ela recebe a letra D, tudo bem? Como símbolo. Se os dois átomos que formam a molécula são os mesmos, metade da distância de ligação é denominada de raio covalente do átomo. Por que raio covalente? Porque se eles são iguais, eles têm a mesma eletronegatividade. Portanto, vão estar com a nuvem eletrônica distribuída de forma igual entre eles, da ligação química. Tudo bem? E aí, a gente tem o que a gente chama de raio atômico covalente, que é metade da distância de ligação. Só que esse raio não é igual ao que a gente chama de raio atômico de Van der Waals, que é a distância do núcleo até o elétron que está lá na eletrosfera. Tudo bem? Então vejam que são coisas diferentes. O que a gente vai estudar aqui é o raio atômico de Van der Waals, não o raio atômico covalente, certo? Vamos olhar para como os raios atômicos estão colocados na tabela periódica. Na tabela periódica, à medida que o número quântico principal, isso quer dizer o número de camadas, aumenta, então a gente está descendo num grupo, numa família, certo? Lá no grupo 1A, por exemplo, a gente tem que a distância do elétron mais externo até o núcleo aumenta à medida que eu desço na tabela periódica nesse grupo, tudo bem? Isso acontece porque a carga nuclear efetiva que aquele núcleo vai exercer de atração naquele elétron lá da camada mais externa vai ficando cada vez mais fraca, uma vez que o meu elétron está cada vez mais distante do núcleo e eu tenho mais elétrons internos blindando o núcleo daquele elétron lá de trás. Lembra do exemplo do ônibus? Muito bem. Consequentemente, o raio atômico aumenta à medida que eu desço num grupo. Vocês perceberam como é que eu fiz essa explicação? Guarda isso que é importante. Já ao longo de um período da tabela periódica ou de uma linha na tabela periódica, o número de elétrons mais internos, lembra lá do CERN, ele se mantém constante. O que eu estou fazendo é adicionando elétrons lá na eletrosfera e prótons no núcleo, mas eu não estou mexendo na quantidade de elétrons do CERN. Então, o que vai acontecer? A carga nuclear efetiva vai se tornar maior. A carga nuclear efetiva se tornando maior, o núcleo vai atrair aqueles elétrons da eletrosfera com mais força. Então, o que vai acontecer é que a atração entre o núcleo e os elétrons mais externos vai ser cada vez mais forte à medida que eu for da esquerda para a direita na tabela periódica. Isso faz com que o raio atômico diminua à medida que eu vou analisando o raio atômico no mesmo grupo da esquerda para a direita na tabela periódica.
viram que existe uma diferença. Então, quando eu olho para o meu grupo ou quando eu olho para o meu período na tabela periódica. Mas a base da explicação é sempre a mesma, é sempre a carga nuclear efetiva que a gente viu na aula passada. Se vocês olharem para esses dois desenhos, vocês vão ver como o raio atômico aumenta à medida que eu desço aqui no meu grupo e como o raio atômico diminui à medida que eu vou da esquerda para a direita na tabela periódica. Então, quando eu perguntar para vocês lá na prova como é que varia o raio atômico na tabela periódica, vocês têm que me dar a explicação completa, usando um exemplo, então, de grupo, um de período, e não adianta só dizer que varia diminuindo da esquerda para a direita. Não adianta só isso, eu quero saber por quê. Eu quero saber como é que a carga nuclear efetiva faz com que aconteça essa diminuição. Como é que a carga nuclear efetiva faz com que essa variação aqui seja aumentando o raio, certo? Se vocês olharem aqui, eu tenho então o raio atômico em função do número atômico. Se vocês olharem aqui, a gente tem, né, os períodos, e esses picos aqui são referentes, então, aos elementos, os lantanídeos e os actinídeos. Aqui a gente tem os lantanídeos e aqui começa a série dos actinídeos, tudo bem? Então, vejam que o raio vai sempre diminuindo no período, com exceção, é óbvio, dos lantanídeos e dos actinídeos. Uma coisa é falar de raio do átomo, outra coisa é falar do raio dos íons que esses átomos podem se tornar. Então, íons, como a gente sabe, são átomos que ganharam ou perderam elétrons. Se eles ganham elétrons, eles são chamados de ânions. Se eles perdem elétrons, eles são chamados de cátions. Opa, peraí. Ganhar ou perder elétron vai influenciar diretamente lá na carga nuclear efetiva. Então, se vai afetar a carga nuclear efetiva, vai afetar o raio. Vamos dar uma olhada como é que isso funciona. O tamanho do íon, então, é a distância entre os íons em um composto iônico. O tamanho do íon também depende da carga nuclear efetiva. O número de elétrons e número de orbitais que contenham elétrons de valência vai variar. Os cátions deixam vago, então, o orbital mais volumoso deles, o mais externo, e então são menores dos que os átomos que vão dar origem a esses cátions. Já os ânions vão adicionar elétrons lá no orbital mais volumoso, lá no mais externo. E o que vai acontecer então? Eles vão ser maiores do que os átomos, porque a carga nuclear efetiva vai acabar diminuindo. Aqui a gente tem um desenho bem interessante, também foi tirado lá do livro do Brown, da leitura básica de vocês. Então, aqui a gente tem o tamanho do íon e aqui o tamanho do átomo. Aqui o tamanho do átomo, aqui o tamanho do íon. Vejam que está inverso, porque em cinza eu tenho o que seria o tamanho do átomo, né? O raio do átomo. Em vermelho eu tenho o tamanho do cátion. Em cinza, o tamanho do átomo. Em azul, o tamanho do ânion. Vejam que um átomo neutro de lítio tem um determinado raio. Se ele perde um elétron, ele vai perder uma camada inteira. Então, ele vai ser menor do que o seu átomo de origem. Já o átomo de oxigênio vai ganhar 2 elétrons. E o que vai acontecer com a carga nuclear efetiva? Esse núcleo vai ter menos força para atrair esses elétrons. Então, o raio iônico do O2 é maior
do que o raio do seu átomo de origem. Para os íons de mesma carga, o tamanho do íon aumenta à medida que a gente desce em um grupo da tabela periódica. Todos os membros do que a gente chama de série isoeletrônica, quantidade de elétrons iguais, tem o mesmo número de elétrons. Quando a carga nuclear efetiva aumenta em uma série isoeletrônica, os íons tornam-se menores. E aí eu escrevo a minha série isoeletrônica, então todos esses átomos ganharam ou perderam elétrons de tal forma que agora todos eles têm o mesmo número de elétrons. Vejam que eu não estou falando do próton que está lá no núcleo, eu estou falando dos elétrons que eles têm na eletrosfera. À medida que eles perdem elétrons, eles vão se tornando cada vez menores. Esse aqui é o símbolozinho de menor que. Por favor, aprendam a usar o símbolo de menor que e maior que. Lá na prova vai ser muito bem-vindo. Meninos, era isso que eu tinha para poder falar para vocês a respeito de raio atômico e raio iônico. Por favor, de novo, como sempre, estudem a literatura básica, façam resumos, façam as listas de exercício. Isso vai ajudar vocês lá na nossa prova. Obrigada e até a próxima aula.